Riraram do pai viúvo no momento em que ele entrou na sala de reuniões do escritório de advocacia. Não foi uma risada alta, mas aquele tipo de desdém silencioso que se expressa através de olhares trocados e sorrisos contidos. Fernando Silva atravessou o tapete persa com suas botas de borracha ainda sujas de barro da construção, carregando uma pasta plástica amassada debaixo do braço. Ao redor da mesa de mogno estavam 6 pessoas vestidas como se tivessem saído direto de uma revista de negócios. Ternos italianos, bolsas de grife, relógios suíços que custavam mais do que Fernando ganhava em um ano inteiro. A família da sua falecida esposa. Os Almeida Prado. Sobrenome que ecoava em clubes exclusivos de São Paulo, sobrenome que abria portas nos lugares certos, sobrenome que pesava sobre quem ousasse desafiá-lo. Doutor Antônio Almeida Prado, o sogro, nem ergueu os olhos do tablet onde lia notícias do mercado financeiro. Dona Mariana, mãe de Carolina, ajustou o colar de pérolas com a expressão de quem estava sendo forçada a tolerar algo desagradável. O irmão mais velho, Ricardo, de camisa social engomada e gravata de seda, checava e-mails no celular sem esconder a impaciência. Apenas uma pessoa olhou para Fernando com algo além de indiferença. Sua filha Laura, de 9 anos, sentada entre a avó e a prima Juliana, com as mãos cruzadas no colo e os olhos vermelhos de chorar. A menina tinha passado os últimos 3 dias na casa dos avós e ligava toda a noite implorando para voltar para casa, dizendo que não queria morar longe do pai. Fernando tinha trabalhado a noite inteira terminando a laje de uma casa em Guarulhos, pegar um banho rápido no vestiário da obra e dirigir por 2 horas no trânsito caótico de São Paulo para chegar a essa reunião. Sua esposa Carolina estava morta havia 9 meses. 9 meses desde o acidente na rodovia dos Bandeirantes. 9 meses aprendendo a pentear cabelo, preparar marmita para a escola, ajudar com lição de matemática mesmo sem entender direito. 9 meses ouvindo sua filha perguntar por que a vovó dizia que ela ia estudar em colégio melhor e morar numa casa com piscina, mas que o papai não ia junto. Você teria defendido esse pai ou teria virado o rosto? Conta pra gente nos comentários. O doutor Henrique Campos, advogado da família há 20 anos, pigarreou da cabeceira da mesa. Era um homem de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno azul marinho feito sob medida, abotoaduras de ouro reluzindo sobre a luz do lustre de cristal. Senhor Silva, que bom que conseguiu chegar. Marcamos essa reunião para as 9 da manhã, já são 10h15. Trânsito na Marginal, disse Fernando simplesmente. Caminhou até uma cadeira vazia, mas Dona Mariana levantou a mão como quem pede silêncio. Fernando, antes de mais nada, preciso que você entenda que esta reunião é apenas uma formalidade. Já consultamos 3 advogados especializados em direito de família. Todos concordam que Laura merece um lar estruturado, com condições financeiras adequadas, educação de qualidade. Ninguém aqui está questionando se você gosta dela, mas Carinho não paga mensalidade de colégio particular, nem plano de saúde, nem psicóloga infantil. Carolina queria que a filha crescesse com o pai, respondeu Fernando, mantendo a voz firme. Carolina cometeu um erro de julgamento. Interveio o doutor Antônio, finalmente largando o tablet. Seus olhos eram frios, acostumados a fechar negócios milionários e demitir executivos sem pestanejar. Um erro que toleramos porque ela era nossa filha e a amávamos incondicionalmente. Mas agora ela não está mais aqui, e não vamos permitir que nossa neta seja criada num barraco em Itaquera, estudando em escola pública onde passa mais tempo vendo briga de gangue do que aprendendo inglês. Laura tem o DNA dos Almeida Prado. Ela merece estudar no Santa Cruz, viajar para Orlando, conviver com pessoas do mesmo padrão social. Que padrão social, doutor Antônio? Fernando sentiu a raiva subir, mas engoliu. O padrão onde uma criança tem tênis de marca, mas não tem pai presente no café da manhã? O padrão onde os filhos aprendem desde cedo que gente pobre não presta e que dinheiro é mais importante que caráter? Ricardo deu uma risada curta, de desprezo. Olha, Fernando, vamos ser práticos aqui. Você trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mora numa casa de 2 cômodos numa área onde a polícia não entra depois das 8 da noite. A escola da Laura fica do outro lado da cidade. Ela pega 2 ônibus para chegar lá. Quando ela fica doente, quem cuida? Você deixa com a vizinha? A gente pode dar babá, médico particular, aulas de inglês, natação, balé, tudo que a Carol teve quando era pequena. Tudo que você nunca vai conseguir dar. As palavras caíram como socos. Fernando sentiu cada uma, mas não eram surpresa. Tinha ouvido variações delas desde o velório, quando Dona Mariana puxou de lado depois do enterro e sugeriu que talvez seja melhor a Laura ficar uns meses aqui com a gente, só até você se organizar.
Tinha ouvido quando a escola ligou avisando que a avó tinha tentado mudar a ficha de matrícula sem autorização. Tinha ouvido na voz confusa da filha perguntando por que a tia Juliana dizia que logo elas iam ser como irmãs morando na mesma casa. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria nos próximos minutos. Fernando colocou a pasta plástica sobre a mesa e sentou mesmo assim, bem na frente do Dr. Campos. Não abriu a pasta ainda. Em vez disso, olhou para a filha. Laura, meu bem, tá tudo certo? A menina acenou que sim, mas seu queixo tremeu. Lembra do que a gente conversou? Que às vezes os adultos precisam ter conversas chatas, mas que isso não muda nada entre eu e você? Você prometeu, sussurrou Laura. Prometeu que a gente ia ficar junto. E eu não vou quebrar essa promessa. Dona Mariana se inclinou para frente. Laura, querida, por que você não vai lá na sala de estar com a Rosângela? Ela fez aquele bolo de cenoura que você adora. Ela fica, disse Fernando com firmeza. Isso é sobre ela. Ela tem o direito de ouvir. Ela tem 9 anos, protestou Juliana. Você não pode expor ela a esse tipo de conversa jurídica. Ela tem 9 anos e já é grande o bastante para saber quando os adultos estão tentando separar ela do pai. Dr. Campos abriu sua pasta executiva e tirou um documento grosso, grampeado, com pelo menos 30 páginas. Senhor Silva, não vamos transformar isso numa guerra desnecessária. A família Almeida Prado entrou com um pedido formal de guarda baseado em questões de instabilidade financeira, ambiente inadequado e bem-estar psicológico. Considerando sua renda mensal, suas condições de moradia e, francamente, sua incapacidade de proporcionar o padrão de vida que Laura merece, qualquer juiz da vara da infância e juventude veria a lógica em... Carolina deixou um testamento, interrompeu Fernando. O silêncio que se seguiu foi completo. Dr. Campos manteve a expressão profissional. Sim, estamos cientes. Um documento simples, deixando os bens pessoais para você e criando um fundo para Laura, administrado pela senhora Mariana até a menina completar 18 anos. Na verdade, isso fortalece nossa argumentação. Carolina claramente queria que a mãe dela estivesse envolvida nas decisões financeiras importantes. Não tô falando desse testamento. Fernando abriu a pasta plástica. Dentro havia vários papéis, mas ele pegou um específico. 15 páginas, formato A4, carimbadas em cartório, datadas apenas 5 semanas antes da morte de Carolina. Deslizou o documento pela mesa até o Dr. Campos. Os olhos do advogado percorreram a primeira página. Sua expressão mudou completamente. O que é isso? Exigiu o Dr. Antônio. Uma disposição testamentária complementar, disse Campos devagar, aparentemente preparada pela senhora Carolina com considerável detalhamento legal. Leia em voz alta, disse Fernando. Sua voz agora estava calma, quase serena. Por favor, eu quero que todo mundo aqui escute as palavras da Carolina. E se histórias de pais que se recusam a desistir te emocionam, se inscreve agora para ver mais histórias poderosas toda semana. A relutância do advogado era visível, mas a obrigação profissional venceu. Ele limpou a garganta e começou. Eu, Carolina Beatriz Almeida Prado Silva, em pleno uso das minhas faculdades mentais, estabeleço por meio deste documento minha vontade irrevogável sobre os cuidados e guarda da minha filha Laura Cristina Silva Almeida Prado caso eu venha a falecer. Quando ela escreveu isso, a voz de Dona Mariana tinha perdido toda a compostura. Eu nunca vi esse papel, ela nunca me falou nada. Deixa ele terminar, disse Ricardo em voz baixa. Algo no rosto dele tinha mudado. O Dr. Campos continuou. É meu desejo expresso e inquestionável que meu marido, Fernando José Silva, mantenha a guarda total e exclusiva da nossa filha. Estou escrevendo este documento porque conheço minha família e sei que vão questionar se ele tem condições de ser pai sozinho. Escrevo isto para deixar claro, de forma categórica e sem nenhuma dúvida, que não existe pessoa neste mundo em quem eu confie mais para cuidar do coração, da segurança e do futuro da minha menina. O soluço pequeno de Laura ecoou na sala. Dona Mariana estava pálida. Cresci com todos os privilégios imagináveis, colégios caros, viagens internacionais, mesada gorda, carro importado aos 18. Tive tudo, menos o que realmente importava, pais presentes. Meu pai sempre estava fechando negócios. Minha mãe sempre estava na academia, ou no salão, ou no almoço beneficente. Fui criada por babás que trocavam todo ano porque meus pais não conseguiam tratá-las com respeito básico ou pagar um salário digno. Aprendi boas maneiras, mas não aprendi bondade. Aprendi etiqueta, mas não aprendi empatia. Aprendi a circular nos lugares certos, mas não aprendi a amar de verdade. A voz do advogado tinha ficado mais suave apesar dele mesmo.
Até ele conseguia ouvir Carolina naquelas palavras. Fernando Silva é o homem mais decente que já conheci na vida. Ele não é rico, mas é abundante no que realmente vale. Me ensinou que amor não é aparência nem transação financeira. Me mostrou que família se constrói nos detalhes pequenos, jantares juntos, conversas sem pressa, risadas por bobagens. Ele trabalha duro não porque quer status, mas porque acredita em sustentar quem ama. Quando Laura nasceu, foi ele quem acordava de madrugada para dar mamadeira. Foi ele quem andava com ela no colo quando ela chorava de cólica. Aprendeu a fazer penteado vendo vídeo no YouTube e chorou na primeira vez que conseguiu fazer Maria Chiquinha sem deixar torto. Os olhos de Fernando ardiam, mas ele manteve o olhar firme. Minha mãe vai argumentar que Laura precisa de estabilidade financeira. Mas estabilidade não é a mesma coisa que amor. Minha mãe vai argumentar que Laura precisa de boa educação. Mas a melhor educação é aprender o que significa ser gente de bem, e Fernando ensina isso todo dia pelo jeito que vive. Minha mãe vai argumentar que o mundo dela, os clubes, as conexões, a vida perfeita de Instagram é o que Laura precisa. Mas eu cresci nesse mundo e ele quase me destruiu. Eu tinha 30 anos quando finalmente entendi que meu valor não estava ligado ao meu sobrenome nem ao saldo da minha conta. Fernando me ensinou isso. Dona Mariana se levantou de repente, a cadeira rangendo no piso de madeira. Isso é absurdo. Carolina claramente não estava bem quando escreveu isso. Ela devia estar deprimida ou confusa ou... Está autenticado em cartório, disse Campos baixinho. Testemunhado por 2 advogados independentes, datado e assinado. Tem laudo médico anexo confirmando que ela estava em perfeito estado mental. Este documento tem validade jurídica plena e é absolutamente incontestável. Então a gente entra com recurso, disse Dr. Antônio, mas a voz tinha perdido toda a autoridade anterior. Tem mais, disse Fernando. Continue lendo. O advogado hesitou, depois continuou. Sei que minha família vai oferecer dinheiro, oportunidades, a vida que deixei para trás quando me casei com Fernando. Mas o que eles nunca vão entender é isto. Laura não precisa de casa maior. Ela precisa de um pai que sabe qual é o desenho favorito dela e por que ela tem medo de temporal e como ela gosta que cortem o pão francês do lanche. Não precisa de aula de piano no conservatório. Precisa de alguém que vai aplaudir na apresentação da escola mesmo se ela esquecer a fala. Não precisa de férias em Miami, precisa de alguém que vai fazer pipa com ela no parque e pescar lambari no rio e ensinar que felicidade não se compra. Laura chorava abertamente agora. Fernando esticou a mão e ela agarrou, segurando como se fosse sua única âncora. Se vocês estão lendo isto, significa que eu já morri. Significa que minha menina linda perdeu a mãe e meu coração se parte pensando na dor que ela deve estar sentindo. Mas eu imploro, para minha mãe, meu pai, meu irmão, qualquer um que diga que ama Laura, não tirem o pai dela também. Não façam ela perder os 2 pais porque vocês acham que o jeito de vocês é o único jeito certo. Fernando Silva é suficiente. Ele sempre foi suficiente. Ele sempre será suficiente. A sala tinha ficado absolutamente imóvel. Há uma sessão final, disse o Dr. Campos, e agora o distanciamento profissional tinha rachado completamente. Caso a família Almeida Prado tente buscar a guarda contrariando estes desejos expressos, Carolina estabeleceu um fundo, separado daquele administrado pela senhora Mariana, especificamente destinado à defesa jurídica do Fernando. O valor é... Ele parou, conferindo o número novamente. R$ 350 mil, depositados em conta judicial para serem liberados para qualquer advogado que represente o Fernando em processo de guarda. Você teria continuado lutando ou teria desistido? Deixe a sua opinião nos comentários. Dr. Antônio afundou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Esse dinheiro é da venda do apartamento que demos para ela de presente de casamento, da empresa da família. Dinheiro que ela escolheu usar para proteger o relacionamento da filha com o pai, respondeu Fernando. Carolina não se afastou de vocês porque odiava vocês. Ela se afastou porque queria algo diferente para ela e para Laura. Queria verdade, queria presença, queria uma vida medida em momentos, não em cifras. Dr. Campos juntou os papéis com mãos trêmulas. Senhora Mariana, Dr. Antônio, Senhor Ricardo, diante desta documentação, não posso em sã consciência prosseguir com um pedido de guarda. Qualquer juiz do Fórum da Infância vai respeitar os desejos expressos da senhora Carolina. Vocês estariam gastando recursos enormes num processo que não podem vencer. Então, é só isso? A voz de Dona Mariana estava pequena agora, despida de toda a certeza anterior.
A gente simplesmente perde ela? Vocês nunca precisaram perder ela, disse Fernando. Vocês que escolheram transformar isso numa batalha. Carolina não queria isso. Eu não quero isso. Laura não quer isso. Ele olhou para a filha, essa pessoa pequena que tinha herdado os olhos da mãe e a força silenciosa do pai. Meu bem, você quer ver a vovó e o vovô e o tio Ricardo? Laura acenou que sim, limpando o nariz com as costas da mão. Então a gente vai combinar. Visitas, finais de semana, férias, pode ser, mas você volta para casa comigo, sempre comigo, tá bom assim? Tá, pai. Fernando se virou para Dona Mariana. Carolina amava vocês. Ela queria que Laura conhecesse os avós. Mas ela queria que fosse uma escolha, não uma decisão judicial. Queria vocês na vida da Laura como família, não como substitutos dos pais. Vocês conseguem fazer isso? A compostura da mulher finalmente desmoronou. Lágrimas desceram pelo rosto cuidadosamente maquiado, cortando linhas através da base que provavelmente custava mais que o gás de cozinha do mês do Fernando. Eu só queria proteger ela. Queria dar tudo que a gente deu para Carol quando ela era pequena. Carolina não queria tudo que vocês deram, disse Fernando com gentileza. Ela queria o que vocês não conseguiram dar. Tempo, atenção, a sensação de que ela importava mais do que as aparências. Vocês ainda podem dar isso para Laura. Não é tarde demais. Ricardo caminhou até a janela, de costas para a sala. Quando falou, sua voz estava rouca. Carol me escreveu uma carta também, depois que a Laura nasceu. Eu nunca entendi direito até agora. Ela disse que finalmente tinha encontrado uma família que parecia lar de verdade. Eu achei que ela estava nos rejeitando, mas ela só quis dizer que tinha achado algo que a gente nunca deu para ela. Ela nunca rejeitou vocês, disse Fernando. Só escolheu diferente para ela mesma. A reunião terminou não com advogados e petições, mas com Dona Mariana perguntando, hesitante, se Laura poderia ir almoçar no domingo. Laura olhou para o pai, que acenou que sim, e a menina concordou. Dr. Antônio apertou a mão de Fernando, um aperto de mão de verdade, não o gesto protocolar de antes. Ricardo se desculpou, formalmente, por ter presumido que dinheiro equivalia a ser bom pai. Dr. Campos fechou a pasta executiva com um suspiro e disse que enviaria os documentos oficiais reconhecendo a guarda integral do Fernando. Ao sair do escritório, Laura caminhava grudada no pai, sua mão pequena envolvida na mão calejada de Fernando. No elevador espelhado, com sua luz branca e música ambiente, a menina olhou para ele. Pai, a mamãe realmente falou tudo isso de você? Falou, minha filha. Ela realmente achava que você era o melhor? Fernando se ajoelhou, ficando na altura dos olhos da filha, naquele corredor de mármore com suas plantas ornamentais e seu silêncio caro e artificial. Meu bem, ela achava que a gente era o melhor, nós três juntos. E mesmo ela não estando aqui, ainda somos nós, você e eu, ainda somos uma família. Mesmo sem ter piscina, principalmente sem ter piscina, porque família não é sobre casa grande, ou dinheiro, ou coisas de luxo, é sobre quem fica, quem não desiste, quem te ama, mesmo quando é difícil. Laura pensou nisso com a seriedade que crianças de 9 anos trazem para perguntas importantes. A vovó quer ficar agora, eu acho. Ela estava chorando. As pessoas podem mudar, filha. Sua mãe acreditava nisso. Talvez a gente também devesse acreditar. Saíram para o sol de meio-dia de São Paulo e Fernando sentiu algo que não sentia há 9 meses. Esperança. Não o peso esmagador de ter que se provar, não o medo de perder a filha, mas esperança simples de que talvez, só talvez, as coisas fossem ficar bem. Naquela noite, depois que Laura dormiu, Fernando releu o testamento de Carolina pela 100ª vez. Não as partes jurídicas, mas o parágrafo final, aquele que o Dr. Campos não tinha lido em voz alta. Fernando, se você está lendo isto, significa que eu já morri e você está lutando pela nossa menina. Sinto muito que você tenha que fazer isso sozinho, mas eu sempre acreditei em você, mesmo quando você não acreditava em si mesmo. Você é suficiente, sempre foi suficiente. Ensina para Laura medir o valor dela não pelo que ela tem, mas por quem ela é. Ensina bondade, coragem e compaixão. Ensina que amor é verbo, não substantivo. E por favor, fala para ela todo dia que a mãe dela amou ela mais do que tudo nesse mundo. Com todo o meu amor, Carol. Dobrou o documento com cuidado e guardou de volta na pasta. Lá fora, a cidade zumbia com ônibus e motos e o movimento infinito de vidas que se cruzam e se separam. Lá dentro, sua filha dormia segura na cama, o abajur projetando estrelas fosforescentes no teto.
E Fernando Silva, pedreiro, viúvo, pai, sentou na poltrona de segunda mão e se permitiu acreditar no que Carolina sempre tinha dito, que ele era suficiente. Porque família não é sobre dinheiro ou status ou tamanho da casa, é sobre quem fica quando tudo desmorona, é sobre quem luta por você quando o mundo diz que você não é bom o bastante, é sobre amor medido não em reais, mas em momentos. Cabelo penteado com paciência, marmita feita com carinho, histórias contadas com voz cansada depois de dias longos. 4 meses depois, Dona Mariana realmente veio almoçar naquele domingo. Depois, outro domingo. Depois, perguntou se podia levar Laura no Parque do Ibirapuera. Dr. Antônio mandou um presente de aniversário. Não um brinquedo caro, mas um álbum de fotos que tinha montado da infância de Carolina, para Laura poder conhecer a história da mãe. Devagar, com cuidado, construíram algo novo. Não a família que Dona Mariana tinha imaginado, mas talvez a família que Carolina tinha esperado. Uma construída sobre respeito, comunicação e amor compartilhado por uma menina que merecia mais do que adultos brigando pelo futuro dela. E toda noite, sem falhar, Fernando colocava Laura para dormir e dizia 3 coisas. Eu te amo, sua mãe te amou e você é exatamente quem você deve ser. Porque isso, no fim, era o que Carolina mais tinha querido. Não riqueza, nem status, nem vantagens, só a certeza simples de que a filha ia crescer sabendo que era amada por quem ela era, não pelo que poderia se tornar. Se essa história te emocionou, se inscreve agora para mais histórias poderosas toda semana. E clica no vídeo que aparece na tela para assistir o próximo com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.